Olá pessoal, muito bom dia para vocês, sou Fagundes, hoje 6 de janeiro de 2023. A primeira matéria de hoje que eu vou trazer para vocês é um contraste entre governo Lula, entre o que deixou o governo Bolsonaro em contraste com o que deixou lá atrás o governo Lula, né? E nós vamos falar aqui na questão de obras, né? A questão de obras. A gente fazer um retrospecto aí rapidinho, você vai lembrar que o Brasil, quando o Bolsonaro assume, ele pega uma penca de obras inacabadas e o mais importante dessas obras inacabadas, grande parte delas eram obras que já deveriam estar concluídas há mais de 5, 10 anos. Esse é o ponto X, né, que você tem que observar nessa matéria. Mas antes, vamos aqui para os comentários, para a gente ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores. Para vocês um ótimo dia, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando aqui, né? Fernando Alonso escreveu aqui: é o cacique sentiu o braço amigão da Santa Inquisição togada. Peço perdão de joelhos, esse é o lema, caso contrário. Bom, caso contrário você já sabe. Um abraço, Fernando. Urgente, em carta cacique, Sererê afirma que se enganou sobre urnas e pede perdão a Lula e ao TSE, né? É engraçado que é bem estilo mesmo, né? É bem igual, cara. É como se a gente estivesse vendo um estilo do que aconteceu naquela época, só que de uma forma moderna hoje aqui nos nossos tempos. Bom, Lula recebe governo com 8,6 mil obras inacabadas, segundo o TCU. Ora, Lula assume e pega 8 mil obras inacabadas. São dados do TCU. Mas a matéria não acaba por aí. Concluindo, o título, né? Bolsonaro recebeu com 14 mil obras inacabadas. Veja, o dobro de obras inacabadas. Isso significa que em 4 anos de governo Bolsonaro, e aí, gente, olha só que interessante. Veja só, Bolsonaro pega o Brasil com 14 mil obras inacabadas. Ele, 8 e 8, 16, ele conclui mais da metade das obras. Mais das metade das obras, se você olhar por esse ângulo. E ainda fez muito mais outras obras, Brasil afora. E tem gente que não consegue ver a honestidade, o crescimento desse governo. 4 anos do Bolsonaro, né, com muita dificuldade, com pandemia, com guerra, com fique em casa, com tanta coisa, dificuldade para aprovar. Mesmo assim, o governo conseguiu abater mais da metade das obras, né, das 14 mil, e ainda concluiu outras mais de 600 mil só no ano de 2022. Mas deixa pra lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição, chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Eu convido você aí do outro lado, seja um patrocinador do canal Brasil Notícias. A gente precisa muito da sua colaboração, da sua ajuda. Nossa live, gente, todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá, porque na nossa live tem 100% de interatividade. Significa que você faz a live junto comigo. E no final da descrição, o último link da descrição é o link de convite do nosso grupo lá no Telegram. Pessoal chegando ontem aí, muito bem-vindos. Você recebe todas as matérias em primeira mão. Vamos lá, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, inicia o terceiro governo com ao menos 8.674 obras inacabadas pela gestão anterior. É o que mostra relatório do Tribunal de Contas da União, TCU.
o qual a CNN Brasil teve acesso. Então, você vê metade das obras. Bom, nos próximos dias, a Casa Civil da Presidência da República deve disponibilizar aos prefeitos e governadores uma ferramenta para que atualizem os dados sobre os projetos realizados com o dinheiro da União que estejam nessa situação. Em 2019, ao assumir o governo, Jair Bolsonaro, PL, recebeu 14.403 obras inacabadas de acordo com o TCU. No meio do mandato, esse volume caiu para 7.000. Olha só, no meio do mandato, esse volume caiu para 7.862. Número que voltou a subir nos números seguintes, chegando às 8.674 de agora. Isso significa que, apesar do bom desempenho no início da gestão bolsonarista, o percentual de obras não concluídas no país com recursos federais aumentou de 29% para 38,5% nos últimos 2 anos. São projetos que já receberam 27,2 bilhões de reais em repasses. Os estados com mais obras paradas são presta atenção aonde são os estados, gente. Alguém pode falar, mas Bolsonaro... Não, presta atenção aonde são os estados com maior número de obras paradas. Tá? Quem são os governadores desses estados? São Maranhão, Bahia e Pará. Maranhão, quem era? Flávio Dino do PCdoB que passou para o PSB. Bahia, Rui Costa do PT. Pará, Helder Barbalho, da família Barbalho, do Jader Barbalho. Tá ali, ó, já estão mamando agora nas fitas do... Vocês entenderam aqui? Então, os governadores, eles travam as obras, eles demoram a fazer repasses, eles enrolam para dar a ideia de que o governo não está trabalhando. E veja que engraçado, os estados com maior número de obras paradas são justamente os que mais prometem trabalhar pelo povo. O relatório do TCU mostra que a educação é a área com mais obras paralisadas. São 3.993 em todo o Brasil. Em segundo lugar estão projetos menores que envolvem setores como mobilidade e saúde, com 1.966 obras casos. Nas sequências, aparecem 569 obras de infraestrutura paradas, outras 380 destinadas a práticas esportivas e 449 realizadas para fomentar o turismo. Os grupos técnicos responsáveis pela transição do governo já haviam apontado que as obras paradas seriam uma das heranças deixadas por Jair Bolsonaro PL. Quer dizer, os caras estão criticando porque Bolsonaro deixou 8 mil, mas esqueceram que eles deixaram 14 mil. Olha só, gente. Vamos lá, pelas contas do vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB, que coordenou os trabalhos, o número de construções inacabadas pode ser ainda maior se levado em consideração o uso de recursos de estatais, agências e universidades. E a outra diferença que chama-se a atenção é que as obras do PT elas começavam e não acabavam. Elas estão inacabadas, mas não é porque Bolsonaro abandonou elas e o dinheiro continuou caindo. Não. Nós tivemos aí a pandemia, estão lembrados que muitas coisas tiveram que parar. Nós tivemos os efeitos da guerra, a pandemia ainda rolou até começo de 2022, não sei se vocês lembram, né? Muita coisa no Brasil. Então, você imagina um Brasil que teve que fechar as portas, todo mundo ficar trancafiado dentro de casa, e Bolsonaro ainda consegue esse feito? Fica a pergunta, como é que o PT, com um país que não tinha problema nenhum, todo mundo podia andar, trabalhar, liberdade à vontade no quesito... sem problema de doença, essas coisas, como é que eles entregam 14 mil obras inacabadas? No dia 22 de dezembro, ao divulgar o balanço das ações da transição, Alckmin disse que o governo anterior deixaria um legado de 14 mil obras públicas paralisadas em todo o país. O vice-presidente classificou a situação como um desmonte do Estado brasileiro. Olha só, gente. Se 8... E olha só que legal.
No dia 22 de dezembro, ao divulgar o balanço das ações da transição, Alckmin disse que o governo anterior deixaria um legado de 14 mil obras públicas paralisadas. Ora, veja, esse foi o número que o PT deixou, mas Alckmin está falando do governo Bolsonaro. O vice-presidente classificou a situação como um desmonte do Estado brasileiro. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão. Uma tarefa... Cadê? Austeridade, isso é... Uma tarefa hércula e que vem pela frente, declarou à época. De acordo com ele, estão paradas obras de construção de escolas, hospitais, pontes, praças, rodovias, ciclovias, quadras esportivas, mercados públicos, abrigos, casas populares, aterros, sanitários, sistema de saneamento e urbanização, terminais de passageiros e diversos outros empreendimentos. No documento final elaborado pela transição, os técnicos declaram a necessidade do novo governo em adotar medidas e implementar novos projetos para a retomada de obras paralisadas, mas que é necessário adequar as previsões orçamentárias e... olha a palavrinha-chave, mas é necessário adequar as provisões orçamentárias. O que é isso, gente? Como a obra, por exemplo, do São Francisco. Ela foi custeada em um valor, mas aí precisou aumentar mais um pouquinho. Só que depois precisou aumentar mais outro tiquinho. Aí precisou aumentar de novo o custo da obra. A obra nunca foi concluída, mas o custo, esse aumentava direto. É isso aqui que eles estão fazendo já. Bom, e capacidade de investimento no setor. Vamos lá. A retomada das obras é um fator indispensável para a recuperação e melhoria da infraestrutura do país, o crescimento econômico sustentável e a geração de emprego e renda, aponta o documento. Aí nós voltamos a outro ponto, né? Brasil, em 2016, 2019, quando o PT sai e Bolsonaro assume, 14% de desempregados. Bolsonaro sai agora, tem 8% de desempregados. Mas o cara fala aqui em desemprego. Você vê como os números são... Como eles distorcem assim, os números, né? Bom, tá aí a matéria, né? Aí eu achei engraçado, gente, é que quando você compara os 4 anos de governo Bolsonaro, de obras terminadas, concluídas e entregue, funcionando, são maiores do que os 14 anos praticamente do PT. 4 anos do Bolsonaro equivale a praticamente os 14 anos do PT. Mas os caras pegam apenas as obras que estão inacabadas, esquecem de dizer para você do outro lado que o governo federal teve que destinar dinheiro para Auxílio Brasil, socorrer as empresas, ajudar a manter os empregos. Muita gente teve metade do salário pago pela empresa e metade pago pelo governo. Eles esqueceram de falar, né, que o governo federal, durante a pandemia, teve que socorrer os estados. Os governadores diziam, fique em casa, mas quem pagava a conta era o governo federal. Eles não fizeram nada para ajudar o povo, né? E aí, ele vem aqui, né, e critica as 8 mil obras que ficaram. Esquece as 14 mil em tempos que não havia crise, mas havia muita roubalheira, e agora critica. É interessante a inversão de valores. É o que eu falo para vocês, eles pegam meia-verdades para construir uma mentira inteira. Qual é a meia-verdade? Que temos 8 mil obras paradas. Qual é a verdade inteira, Fagundes? Que o governo Bolsonaro fez muito mais em 4 anos do que o governo PT durante os 14. Essa é a verdade. E comparando as 8 mil obras paradas hoje, com a quantidade do que Bolsonaro fez, era para ser considerado um governo exemplar. 14 mil obras do governo petista deixadas, Bolsonaro assume em 2019. Comparada com o que o governo PT fez, chega a dar nojo. Porque a única coisa que o governo PT fez foi roubar o dinheiro das obras. Essa é a grande diferença que, obviamente, Geraldo Alckmin esquece de contar. Bom, vamos para os comentários para a gente finalizar aqui, né? O que o pessoal tá comentando aqui. Laura
Não sei falar o nome dela aqui, acho que isso aqui deve ser um nome alemão. Laura Schmiz. Laura, não sei falar teu nome não. Sobrenome. O meu nome é difícil, o sobrenome é fácil. O teu nome é fácil, o sobrenome é difícil. Ela comentou aqui, Schmitz, alguma coisa assim, né? Começou a ditadura, comentou ela aqui no vídeo. Urgente, em carta, Cacique Sererê afirma que se enganou sobre urnas e pede perdão a Lula e ao TSE. José Francisco... Cadê aqui? Travou aqui, gente? Pires Trindade. Ele comentou aqui, todo mundo tratando o cara como patriota, se tornou um covarde de esquerda, isso é o que dá, confiar no homem. Os índios mostraram durante todo o governo do Bolsonaro de que lados eles são. Comentou no vídeo, urgente, em carta Cacique Sererê afirma que se enganou sobre urnas e pede perdão a Lula e ao TSE. Ou talvez seja o modo dele, como eu disse, igual ao Galileu Galilei. Né? Uma coisa é o que eu digo, a outra coisa é a minha convicção. Galileu, ele falou, né, e discordava de tudo aquilo que ele acreditava para não ir para a fogueira. Mas não deixou de acreditar no que acreditava. Ele apenas disse que não. Edivaldo de Jesus Silva comentando aqui, deixa eu ver, para nós encerrarmos aqui, gente. Você queria o quê? Se fosse você, faria o mesmo. Assina essa merda. Hora sair da cadeia, depois luta. Escondido. Ele respondeu aqui a um comentário. É mais ou menos isso aqui que o nosso amigo Edivaldo colocou. Também concordo com isso, né? O fato dele dizer ali na carta, né, é mais para sair da cadeia, né? Tem que contar que a gente viu aí que houve, né, segundo consta, né, houve até uma parada cardiorrespiratória dele. Então, lógico, temendo pela vida. Homem morto não luta, né? Mas, bom, gente, tá aí, né? As opiniões nesse caso divergem bastante. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui.